Você já sentiu que a história de Adão e Eva em Gênesis esconde mistérios bíblicos e verdades ocultas sobre a origem do mal e a nossa dolorosa condição humana? E se o lado obscuro de Gênesis, raramente explorado, contivesse a chave para entender o sofrimento, a mortalidade e até mesmo fortalecer sua fé de uma maneira inesperada? Hoje, vamos mergulhar fundo nos segredos do Éden, a real natureza da serpente, a profundidade da desobediência primordial de Adão e Eva, a devastadora queda do homem e o pecado original com seu legado sombrio. Este conhecimento sobre o jardim do Éden, a árvore do conhecimento, as maldições e a expulsão do paraíso é poderoso e desafiador, mas crucial. Fique conosco até o fim, pois cada revelação sobre as consequências da queda e a teologia sombria, por trás da criação divina e do paraíso perdido, pode transformar sua compreensão e, acredite, fortalecer sua jornada espiritual de forma definitiva. Notamos que muitos de vocês que buscam essa profundidade ainda não estão inscritos em nosso canal. Se você deseja continuar desvendando os mistérios bíblicos e receber análises que realmente vão fundo, como esta, clique agora no botão de inscrever-se e ative as notificações. É a melhor forma de não perder nenhum conteúdo transformador que preparamos para você. Olá, prezado buscador da verdade! Convido você a se aproximar, pois vamos adentrar os primórdios da existência, conforme nos é revelado em Gênesis. Visualize Adão, o protótipo da humanidade, moldado pela criação divina, habitando a magnificência do jardim do Éden. Um cenário de perfeição intocada, onde o pecado original ainda não havia lançado sua sombra deletéria. Contudo, em meio a esse paraíso, Adão experimentava uma solidão singular, não um sentimento de abandono como o conhecemos, esse que brota da separação de Deus ou da alienação divina, mas a solidão de ser único em sua espécie. Reflita. Os animais possuíam seus pares, mas Adão, coroa da criação divina terrestre, era singular. Essa condição não era uma falha, mas, quem sabe, uma antecipação divina, um espaço sendo preparado para o ato criativo seguinte. Muito antes que a astúcia maligna da serpente urdisse seus planos e a desobediência primordial trouxesse consigo a morte espiritual e a dolorosa perda da inocência. Considere essa solidão não como um vazio, mas um dos grandes mistérios bíblicos, um prelúdio ao desdobramento da graça. Então, meu caro, observe a delicadeza do Criador. Ele mesmo, em sua sabedoria insondável, contempla Adão e proclama, como lemos em Gênesis 2:18, "Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea." Note bem, não se trata de corrigir um erro na criação divina de Adão, mas de avançar em seu magnífico desígnio. A solidão de Adão não era um prenúncio das maldições que adviriam com a queda do homem, como o trabalho penoso ou a terra amaldiçoada. Ao contrário, preparava o cenário para Eva. A expressão auxiliadora idônea é de uma riqueza imensa, sugerindo uma parceria de complementaridade, alguém que estivesse em igualdade. É um vislumbre da interdependência planejada por Deus para a humanidade, muito antes que a tentação no Éden e o engano da serpente introduzissem a vergonha, a culpa e o paralisante medo de Deus. A criação divina de Eva era a peça-chave no mosaico da vida, essencial para espelhar a imagem divina de forma mais plena, antes mesmo da menção à árvore da vida, ou à fatídica árvore do conhecimento. Agora, adentremos um dos momentos mais carregados de simbolismo da criação divina, o surgimento de Eva. Gênesis 2:21-22, nos conta que Deus induziu um sono profundo em Adão, e de uma de suas costelas formou a mulher. Que profundidade nesse ato! Pense nos segredos do Éden que se desvelam aqui. Eva não foi feita do barro como Adão, mas dele originada, sinalizando uma união visceral, uma essência compartilhada. Diz a tradição que não da cabeça, para não dominá-lo, nem dos pés, para não ser subjugada, mas do lado, para ser companheira igual.
debaixo do braço para ser amparada e próxima ao coração para ser amada. Uma poesia divina, não concorda? Antes que a astúcia maligna da serpente semeasse a cisão e a queda do homem trouxesse as terríveis consequências da queda, existia essa imagem de harmonia. O paraíso perdido era, acima de tudo, um estado de relação pura com Deus e entre Adão e Eva, um aspecto fundamental para entendermos a natureza decaída que se seguiu. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Gênesis 2:23. As palavras de Adão ao contemplar Eva são de um assombro inaugural, uma celebração da alteridade que o completava, antecedendo qualquer interpretação sombria dos fatos. É a primeira declaração de amor, talvez. A frase "uma só carne", encontrada em Gênesis 2:24, vai além da união física. Fala de uma unidade existencial de propósitos e de alma. Esse era o ideal da criação divina para a parceria humana, um eco da comunhão divina. Uma interdependência abençoada, onde Adão e Eva se enriqueciam no esplendor do jardim do Éden. Tudo isso antes que o fruto proibido fosse desejado e a desobediência primordial abrisse as comportas para o sofrimento, a mortalidade e a dolorosa alienação divina. O conceito de uma só carne é basilar para compreendermos a fratura causada pela queda do homem. Assim, antes que a serpente astuta destilasse seu veneno e a tentação no Éden culminasse na queda do homem, qual era a condição de Adão e Eva? Viviam em pura inocência, uma ausência de malícia, de vergonha, de culpa. Sua ligação com Deus era íntima, sem o medo de Deus que os levaria a se ocultar. Responsáveis pelo jardim do Éden, seu labor era prazeroso, uma cooperação com o Criador, longe do trabalho penoso que se tornaria sua sina. A árvore da vida lhes era acessível, talvez um símbolo da vida eterna em Deus, antes que a perda da imortalidade se tornasse uma sentença. A árvore do conhecimento do bem e do mal era um limite amoroso, uma escolha, não uma armadilha. Entender essa condição humana original, íntegra, é crucial para dimensionarmos o abismo da queda do homem e a densidade do legado sombrio que herdamos, um dos mistérios bíblicos que nos convida a uma análise crítica da Bíblia em busca das verdades ocultas sobre nossa complexa condição humana. Meu caro buscador, agora que compreendemos a chegada de Eva ao lado de Adão, voltemos nossos olhos para o cenário onde esse drama inicial da humanidade se desenrolou, o Jardim do Éden. Gênesis nos pinta um quadro de um lugar de deleite absoluto, um verdadeiro paraíso terrestre, fruto da mais pura criação divina. Imagine a exuberância, a harmonia entre todas as criaturas, a presença tangível de Deus. Contudo, em meio a essa perfeição, havia uma singularidade, uma única instrução restritiva que pairava como um véu sutil sobre a liberdade. Seria o Jardim do Éden apenas um local de bênçãos infindas? Ou carregava em si a semente de um teste implícito, uma fronteira delicada entre a confiança filial e a possibilidade da desobediência primordial? Essa pergunta ecoa através dos séculos, nos convidando a sondar os mistérios bíblicos e os segredos do Éden, muito antes de se tornar o paraíso perdido e de a queda do homem manchar a história. No centro desse enigma edênico, duas árvores se destacavam com um simbolismo profundo: a árvore da vida e a temida árvore do conhecimento do bem e do mal. Pensemos primeiro na árvore da vida. Que promessa ela continha? As Escrituras não detalham extensivamente, mas seu nome sugere uma conexão direta com a vitalidade perene, talvez a própria manutenção da imortalidade física e espiritual de Adão e Eva, uma vida em contínua comunhão com a fonte de toda a vida, Deus. Era, quem sabe, um sacramento natural, um lembrete constante da dependência da criação divina para com o Criador. Acesso irrestrito a ela significaria uma existência sem o espectro da morte física ou da morte espiritual. A perda da imortalidade e a subsequente separação de Deus,
ainda eram apenas sombras distantes, impensáveis na aurora da criação, antes que o pecado original viesse a redefinir a condição humana. A árvore da vida permanece como um símbolo poderoso do que foi perdido e do que é almejado na jornada espiritual. Agora, voltemo-nos para a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eis aqui um dos pontos nevrálgicos da narrativa de Gênesis, o epicentro da futura tentação no Éden. Por que esse conhecimento específico era proibido? O conhecer aqui, meu amigo, não se refere a um mero saber intelectual, como aprender um fato. Na linguagem bíblica, conhecer frequentemente implica experiência íntima, participação. Assim, conhecer o bem e o mal significaria experimentar a dualidade moral em sua plenitude, incluindo a vivência da maldade, do sofrimento, da culpa. A proibição divina, então, longe de ser um capricho, pode ser vista como um ato de amor protetor, uma tentativa de poupar Adão e Eva das consequências da queda, de um fardo que eles não estavam preparados para carregar. Era uma salvaguarda contra a perda da inocência, contra a introdução da morte espiritual e da alienação divina na perfeita comunhão que desfrutavam. O fruto proibido não era intrinsecamente mau, mas o ato de tomá-lo contra a palavra divina deflagraria a origem do mal na experiência humana. Mas alguns poderiam perguntar: essa ignorância do mal era realmente uma bênção? Não seria o conhecimento sempre algo desejável? Aqui, meu caro, precisamos de discernimento. A ignorância de Adão e Eva não era estupidez, mas inocência. Uma pureza de coração que confiava plenamente no Criador, que não necessitava experimentar o amargor do mal para valorizar o bem. Era uma dependência amorosa, uma liberdade dentro dos limites estabelecidos pelo amor divino. A serpente, com sua astúcia maligna, distorceria essa realidade, apresentando a proibição como uma tentativa de Deus de reter algo bom, de impedir que fossem como deuses. O desejo de autonomia, de definir por si mesmos o que é bom e mal, ignorando a perspectiva divina, foi o cerne do engano da serpente e da desobediência primordial. Assim, a busca por esse conhecimento proibido tornou-se o gatilho para a perda da inocência e para a introdução da pecaminosidade na natureza decaída do ser humano, uma das verdades ocultas mais dolorosas. Portanto, o Jardim do Éden se revela não como uma prisão dourada, mas como um santuário de amor e liberdade responsável. Um lugar onde a criação divina atingiu um ápice, mas que também continha a possibilidade da escolha que levaria à queda do homem. As duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, simbolizavam, em essência, dois caminhos: o da obediência confiante que leva à vida, e o da autonomia rebelde que conduz à morte e ao exílio humano. A existência da proibição não diminuía a beleza do paraíso. Antes, realçava a dignidade da liberdade concedida a Adão e Eva. A decisão de cruzar essa fronteira, de provar o fruto proibido, desencadearia o legado sombrio do pecado original e transformaria o paraíso perdido em uma dolorosa lembrança. Este cenário é fundamental para qualquer análise crítica da Bíblia que busque entender o lado obscuro Gênesis e a complexa teologia sombria que emerge da condição humana após a queda. Meu caro amigo espiritual, adentremos agora um dos aspectos mais intrigantes e sombrios da narrativa de Gênesis, a aparição da serpente no Jardim do Éden. O texto sagrado, em Gênesis 3:1, a descreve de forma sucinta, mas impactante. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa introdução já nos acende um alerta, não é mesmo? Não um leão, não uma águia, mas uma criatura rastejante, dotada de uma sagacidade peculiar. A questão que imediatamente surge, e que alimenta muitos mistérios bíblicos, é: estamos diante de um mero animal falante, um artifício literário para conduzir a trama da tentação no Éden,
Ou essa serpente é o véu de uma astúcia maligna muito mais profunda e preexistente, um agente da origem do mal que encontrou uma forma de interagir com Adão e Eva? A resposta a essa pergunta molda nossa compreensão do lado obscuro Gênesis. A tradição judaico-cristã, ao longo dos séculos e com pistas em outras partes das Escrituras, como em Apocalipse 12:9, que a chama de antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, frequentemente identificou essa serpente como mais do que um simples réptil. Ela seria a personificação ou o instrumento de uma entidade espiritual caída, um adversário de Deus e de sua criação divina. Qual seria a motivação dessa força maligna? Poderíamos especular sobre inveja da comunhão pura entre Deus e a humanidade, um desejo de macular a obra perfeita do Criador, de arrastar Adão e Eva para a rebelião e, consequentemente, para a separação de Deus. O engano da serpente não parece ser um ato aleatório, mas um ataque calculado ao ponto mais vulnerável da criação, visando a queda do homem e a instauração de um legado sombrio, um tema central na teologia sombria. Observemos com atenção as táticas empregadas pela serpente, pois elas revelam muito sobre sua natureza e intenção. Ela não inicia com uma afronta direta ou uma ameaça, mas com uma pergunta aparentemente inocente e sutil, dirigida a Eva. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Gênesis 3:1. Veja a astúcia maligna em ação. A pergunta já contém uma leve distorção, uma generalização que planta a semente da dúvida sobre a bondade e a generosidade de Deus. É o primeiro passo do engano da serpente: questionar a palavra de Deus, insinuar que ele talvez seja restritivo, arbitrário. Essa abordagem insidiosa é uma característica marcante da tentação no Éden, um método que visa minar a confiança e abrir uma brecha para a desobediência primordial, antes mesmo que o fruto proibido seja tocado, visando a perda da inocência. Uma vez que Eva engaja no diálogo e corrige a generalização, mas também adiciona um elemento que não está explicitamente na ordem divina original sobre "nem nele tocareis", a serpente avança para a segunda fase de sua astúcia maligna. Ela contradiz frontalmente a advertência divina: "É certo que não morrereis." Gênesis 3:4. Que audácia! Aqui, a dúvida se transforma em negação direta da consequência da desobediência primordial, a morte espiritual e, eventualmente, a morte física. E para selar o engano da serpente, ela apela ao orgulho e à ambição latentes. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:5. A promessa de ser como Deus, de alcançar um novo patamar de existência e conhecimento através do fruto proibido da árvore do conhecimento, é a isca final na tentação no Éden. Assim, a serpente se revela não apenas como um animal astuto, mas como o catalisador da tragédia, o porta-voz de uma rebelião cósmica que encontra eco no coração humano. Sua astúcia maligna foi o instrumento que expôs a fragilidade da liberdade não testada de Adão e Eva, levando-os à fatídica queda do homem. O engano da serpente foi tão eficaz porque explorou o desejo inato por conhecimento e autonomia, distorcendo-o em uma busca por igualdade com o Criador, fora dos seus termos. Este episódio sombrio é crucial para entendermos a origem do mal na experiência humana, o estabelecimento do pecado original e as profundas consequências da queda. As verdades ocultas por trás da figura da serpente e seu simbolismo profundo são essenciais para uma análise crítica da Bíblia e para compreendermos a complexa condição humana e sua natureza decaída. Meu prezado amigo, chegamos ao clímax desta narrativa primordial, o instante fatídico conhecido como a queda do homem. Após o diálogo sedutor e o engano da serpente, Eva, conforme nos relata Gênesis 13:6, viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento.
Ela tomou do seu fruto proibido e comeu, e num ato de cumplicidade que selaria o destino de ambos, deu também a seu marido, Adão. E ele comeu. Perceba, não foi um ato impensado, um deslize acidental no idílico jardim do Éden. Foi uma escolha deliberada, uma desobediência primordial a uma instrução clara e amorosa da criação divina. A tentação no Éden atingiu seu objetivo, e a barreira entre a obediência e a rebelião foi transposta, desencadeando uma cascata de consequências da queda que ecoam até hoje. É crucial entendermos, meu caro, que o ato de comer o fruto proibido da árvore do conhecimento foi muito mais do que uma simples infração alimentar. Foi a manifestação externa de uma rebelião interna, o ápice de um desejo crescente por autonomia e autodeificação, sutilmente instigado pela astúcia maligna da serpente. Ao escolherem desobedecer, Adão e Eva estavam, na prática, questionando a soberania e a bondade de Deus, optando por definir eles mesmos o que seria bom e mal. Este é o cerne do pecado original. Não apenas um erro, mas uma declaração de independência do Criador, uma tentativa de usurpar seu lugar. A queda do homem representa essa fratura fundamental na relação entre a criatura e o Criador, um dos mais profundos mistérios bíblicos, com um simbolismo profundo para toda a condição humana. Este é um dos pilares do lado obscuro Gênesis. As consequências dessa desobediência primordial não tardaram a se manifestar, e a primeira delas foi a dolorosa perda da inocência. Diz Gênesis 3, 7. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Antes, a nudez era natural, desprovida de malícia. Agora, com o conhecimento experimental do bem e do mal, adquirido ao comer o fruto proibido, surgiu a vergonha. Aquela promessa da serpente de que seriam como Deus, revelou-se uma cruel ironia. Em vez de divindade, encontraram a culpa e a autoconsciência dolorosa de sua transgressão. A pureza original do jardim do Éden foi maculada, e a relação de Adão e Eva consigo mesmos e um com o outro começou a se deteriorar, um triste prelúdio do legado sombrio que se instalava. Logo em seguida, meu amigo, o medo de Deus substituiu a comunhão confiante. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim do Éden na viração do dia, Adão e sua mulher esconderam-se. Gênesis 3:8. Que cena trágica! Aqueles que antes desfrutavam de uma intimidade desimpedida com o Criador, agora o temiam. A separação de Deus, tanto emocional quanto espiritual, começou nesse instante. Este é um sinal inequívoco da morte espiritual que a serpente havia negado, mas que agora se tornava uma realidade palpável. A harmonia do paraíso perdido foi quebrada e a alienação divina começou a lançar suas longas sombras sobre a experiência humana, uma das mais graves consequências da queda. Este medo ancestral ainda ressoa na alma humana, uma das verdades ocultas de nossa herança. Essa morte espiritual, prezado buscador, não significou a aniquilação do ser, mas uma profunda desconexão da fonte de toda a vida e santidade, Deus. A imagem divina no homem foi distorcida, não apagada, mas profundamente afetada. A harmonia interna de Adão e Eva foi rompida, e a natureza decaída, com sua inclinação para o egoísmo e a transgressão, começou a se manifestar. Esta fratura cósmica, a queda do homem, estabeleceu um legado sombrio para toda a humanidade, dando origem ao sofrimento, à mortalidade e a uma condição humana, marcada pela pecaminosidade. Compreender a profundidade dessa morte espiritual é essencial para apreciarmos a necessidade e a magnitude da redenção, que muito mais tarde seria insinuada no proto-evangelho. A teologia sombria que emerge de Gênesis nos força a encarar a gravidade do pecado original. Meu caro amigo, após a queda do homem, a perda da inocência e a dolorosa constatação da nudez e do medo de Deus, o Criador intervém. Não com a fúria cega que alguns poderiam imaginar, mas com a solenidade de um juiz
que precisa lidar com a fratura na sua criação divina. Gênesis, capítulo 3, nos descreve esse julgamento divino, onde Adão, Eva e a serpente são confrontados e ouvem as sentenças que selariam não apenas seus destinos individuais, mas moldariam profundamente a condição humana e o legado sombrio do pecado original. As consequências da queda agora seriam formalizadas, tecendo uma tapeçaria de sofrimento e mortalidade que caracterizaria a existência fora do paraíso perdido. Este é um momento crucial para entendermos a teologia sombria que emerge desses eventos. A primeira sentença recai sobre a serpente, o instrumento da tentação no Éden. A maldição da serpente é tripla: rastejar sobre o próprio ventre, comer pó todos os dias de sua vida, e, mais significativamente, uma inimizade perpétua é decretada entre ela e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. É aqui, meu amigo, que encontramos uma das passagens mais enigmáticas e esperançosas de todo o Antigo Testamento, o chamado proto-evangelho, em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em meio à escuridão da queda do homem e da origem do mal na experiência humana, surge um vislumbre, uma promessa velada de que a descendência de Eva, uma figura messiânica futura, esmagaria a cabeça da serpente, fonte da astúcia maligna, ainda que sofresse no processo. Este é um dos mistérios bíblicos que aponta para uma redenção distante, um simbolismo profundo da luta cósmica. Em seguida, o julgamento divino se volta para Eva. As consequências da queda para ela são profundamente ligadas à sua feminilidade e ao relacionamento. Deus diz: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos. Gênesis 3,16. As dores de parto, o sofrimento de Eva na geração da vida, seriam intensificadas. Além disso, a sentença continua: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aqui, a parceria harmoniosa e complementar idealizada na criação divina é distorcida. A desobediência primordial introduziu a pecaminosidade nas relações, abrindo espaço para desequilíbrios de poder e conflitos, um reflexo da natureza decaída que agora afetava a união entre Adão e Eva. O que era para ser uma união de amor e respeito mútuo, agora carregaria o peso da tensão e da dominação, um dos aspectos dolorosos da condição humana pós-Éden. Para Adão, as palavras do Criador também são carregadas de peso e tristeza. Por ter dado ouvidos à voz de Eva e comido do fruto proibido da árvore do conhecimento, a própria terra da qual ele deveria cuidar é amaldiçoada por causa dele. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Gênesis 3,17. O trabalho penoso, a luta contra uma terra amaldiçoada, que produziria espinhos e cardos, substituiria a jardinagem prazerosa do jardim do Éden. E, finalmente, a sentença da mortalidade é pronunciada de forma inequívoca. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3,19. A perda da imortalidade física, antes talvez uma possibilidade distante, agora se tornava uma certeza, uma consequência direta da separação de Deus. Essas maldições, meu caro buscador, não devem ser vistas como castigos arbitrários de um Deus irado, mas como as consequências intrínsecas e inevitáveis da desobediência primordial e da queda do homem. Elas delineiam a nova realidade da condição humana. Uma existência marcada pelo sofrimento de Eva nas dores de parto, pelo trabalho penoso de Adão em uma terra amaldiçoada, pela morte física como destino comum e por uma alienação divina fundamental. O lado obscuro Gênesis nos revela a profundidade dessa fratura, o peso do pecado original sobre toda a criação.
No entanto, mesmo em meio a essa teologia sombria, a promessa sutil do proto-evangelho em Gênesis 3,15 permanece como um fio de esperança, uma indicação de que a maldição da serpente não teria a palavra final. Esta análise crítica da Bíblia nos mostra a seriedade do pecado e a justiça divina, mas também sua misericórdia incipiente. Meu caro buscador da verdade, após as solenes e impactantes maldições terem sido proferidas, a consequência final e mais visível da queda do homem se materializa: o exílio humano, a dolorosa expulsão do paraíso. Gênesis 3, 23, 24 nos relata que o Senhor Deus, portanto, lançou Adão e Eva fora do jardim do Éden. Imagine a angústia desse momento. Deixar para trás o único lar que conheciam, um lugar de beleza e comunhão direta com o Criador, agora manchado pela desobediência primordial. Este não é apenas um deslocamento geográfico, mas um evento carregado de um simbolismo profundo, marcando o fim de uma era de inocência e o início de uma nova e árdua jornada para a humanidade, sob o peso do pecado original e suas consequências da queda. É interessante notar, meu amigo, que a expulsão do paraíso pode ser interpretada sob uma dupla perspectiva, como punição e, paradoxalmente, como um ato de misericórdia divina. Inegavelmente, é uma punição severa, a perda do ambiente perfeito, o afastamento da presença manifesta de Deus, o cumprimento da ameaça inerente à transgressão. No entanto, em meio a essa justiça rigorosa, vislumbra-se um quê de misericórdia. Diz o texto que Deus os expulsou para que não estendessem a mão e tomassem também da árvore da vida e comessem, e vivessem eternamente. Gênesis 3, 22. Em seu estado de pecado original e natureza decaída. Viver eternamente em separação de Deus, com a culpa, a vergonha e o sofrimento, como companheiros constantes, seria um destino ainda mais terrível. Assim, a expulsão do paraíso, ao impedir o acesso à árvore da vida, limitou a perpetuação indefinida dessa condição caída. Com a expulsão do paraíso, a perda da imortalidade terrena, já sentenciada pela promessa de morte física, ao pó tornarás, é efetivamente selada. O acesso à árvore da vida, que poderia ter sustentado uma existência sem fim no jardim do Éden, é agora negado. A mortalidade se torna uma característica inescapável da condição humana fora do Éden, um lembrete constante da desobediência primordial e do alto preço da rebelião contra a criação divina. Cada ciclo de vida e morte na natureza, cada experiência de finitude, ecoaria a realidade do exílio humano e a distância do estado original de harmonia com Deus. O legado sombrio da queda do homem incluía de forma indelével o espectro da morte física pairando sobre toda a descendência de Adão e Eva. Para garantir que o caminho de volta à árvore da vida fosse intransponível, Gênesis 3:24 nos oferece uma imagem poderosa e temível. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Que cena! Querubins, seres angelicais de grande poder, e uma espada flamejante e incessante. Este é um dos mais fortes símbolos da separação de Deus, da impossibilidade de Adão e Eva, e de sua descendência, retornarem ao paraíso perdido por seus próprios méritos ou forças. O acesso à vida eterna e à comunhão plena com Deus, como era no Éden, estava agora bloqueado, um dos mistérios bíblicos que aponta para a necessidade de uma intervenção divina para restaurar o que foi perdido. Assim, o exílio humano do jardim do Éden marca o início da longa e muitas vezes dolorosa peregrinação da humanidade sobre uma terra amaldiçoada. Longe da presença imediata e protetora de Deus, a condição humana seria definida pela luta, pelo sofrimento, pela mortalidade e por uma profunda alienação divina. A expulsão do paraíso não é apenas o fim de um capítulo idílico, mas o prólogo da vasta narrativa da história humana caída,
Uma história que carrega o legado sombrio da queda do homem, mas que também, como vimos no proto-evangelho, contém a semente da esperança. O lado obscuro Gênesis nos mostra a gravidade desse banimento, mas a teologia sombria que dele emerge também nos prepara para entender a profundidade da graça futura. As verdades ocultas aqui são um convite à reflexão sobre nossa própria jornada espiritual. Meu caro amigo espiritual, ao contemplarmos os eventos dramáticos do Jardim do Éden, a tentação no Éden, a desobediência primordial e a subsequente queda do homem, não podemos nos limitar a vê-los como uma tragédia pessoal de Adão e Eva. Aquele ato de rebelião consciente contra a criação divina reverberou através do tempo, deixando um legado sombrio para toda a humanidade. Embora o termo pecado original não apareça textualmente em Gênesis, a ideia de uma fratura herdada, uma mancha que passou a todos os seus descendentes, é uma das verdades ocultas mais impactantes e um pilar para uma análise crítica da Bíblia. As consequências da queda não se restringiram ao primeiro casal. Elas se tornaram o amargo patrimônio da nossa condição humana. Mas como exatamente o ato de Adão e Eva afetou seus descendentes, ou seja, todos nós? A transmissão desse legado sombrio, o pecado original, significa que não apenas herdamos um mundo marcado pela terra amaldiçoada e pelo trabalho penoso, mas também uma natureza decaída. Esta é uma das revelações mais desafiadoras do lado obscuro Gênesis. Nascemos com uma inclinação intrínseca para o que é contrário a Deus, uma pecaminosidade que reside no âmago do nosso ser. A queda do homem não foi apenas um tropeço individual, mas representou uma queda coletiva da humanidade de seu estado original de inocência e retidão. A imagem de Deus em nós, embora não erradicada, foi profundamente danificada, e a harmonia original com a criação divina foi quebrada. Entre as heranças mais palpáveis dessa queda do homem está a mortalidade. A sentença "és pó e ao pó tornarás", proferida a Adão, tornou-se o destino universal. A perda da imortalidade, antes uma possibilidade evitada pela obediência e pelo acesso à árvore da vida, agora é uma certeza biológica e espiritual para cada ser humano. Além disso, o sofrimento, em suas inúmeras formas, desde as dores de parto intensificadas de Eva, passando pelo trabalho penoso de Adão para arrancar sustento de uma terra amaldiçoada, até as doenças, os conflitos e as angústias existenciais, tornou-se uma parte intrínseca da experiência humana. Esse sofrimento não é um acaso, mas um eco direto da desobediência primordial e da subsequente maldição sobre a criação. Outra faceta crucial desse legado sombrio é a profunda alienação divina. A separação de Deus, que começou com o medo de Deus e a expulsão do paraíso, cristalizou-se como uma condição fundamental da humanidade caída. Aquela comunhão íntima e desimpedida que Adão e Eva desfrutavam com o Criador no Jardim do Éden foi perdida. Em seu lugar, instalou-se uma sensação de distância, uma dificuldade inerente em perceber e se relacionar com o divino, uma busca muitas vezes frustrada por um sentido de pertencimento e conexão espiritual. Esta alienação divina é uma das consequências da queda mais dolorosas, alimentando um vazio que muitas vezes tentamos preencher de formas inadequadas, um dos mistérios bíblicos da alma humana. Portanto, meu caro buscador, este legado sombrio, a pecaminosidade inerente da natureza decaída, a inevitabilidade da mortalidade, a presença constante do sofrimento e a dolorosa alienação divina é central para uma perspectiva realista e, por vezes, sombria da condição humana, conforme nos é revelado nas profundezas do lado obscuro Gênesis. Não são falhas acidentais em um sistema perfeito, mas consequências diretas da queda do homem, o fundamento da teologia sombria que reconhece a gravidade da origem do mal na experiência humana. Contudo, mesmo em meio a essa escuridão, não podemos nos esquecer daquele primeiro sussurro de esperança, o proto-evangelho, Gênesis 3,15, que, como um farol distante,
sugere que este legado sombrio não é a palavra final de Deus para a humanidade. A interpretação sombria de Gênesis nos prepara para valorizar ainda mais a luz da redenção. E assim, chegamos ao final desta jornada profunda pelo lado obscuro Gênesis, desvendando os mistérios bíblicos que cercam Adão, Eva, a serpente e o pecado original. As verdades ocultas que exploramos sobre a queda do homem e seu legado sombrio são, sem dúvida, desafiadoras, mas essenciais para uma fé madura e consciente. Agora, eu quero muito saber de você. Qual aspecto desta interpretação sombria de Gênesis mais mexeu com suas convicções ou qual segredo do Éden ainda ressoa em sua mente? Compartilhe sua experiência e sua principal reflexão nos comentários abaixo. Sua opinião é fundamental para continuarmos crescendo juntos em conhecimento. Se este estudo profundo tocou seu coração e abriu seus olhos espirituais e você ainda não faz parte da nossa comunidade, não perca mais tempo. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você garante que não vai perder nenhum dos nossos próximos mergulhos nas verdades transformadoras da Bíblia. E não pare por aqui. Para continuar essa jornada de descobertas, clique no vídeo recomendado que está aparecendo agora na sua tela. Ele é o próximo passo perfeito para expandir ainda mais o seu entendimento. Que a sabedoria e a paz que vêm do alto estejam sempre com você. Eu sou o Bíblia Narrada e nos vemos em nossa próxima revelação.